E aí a gente tem essa necessidade de querer estar sempre fazendo alguma coisa no parto, né? E na verdade o que a gente faz no parto é observar, é olhar para aquela mulher e entender o que aquela mulher precisa. Lógico, muitas vezes eu preciso estar ali presença, olhando, entendendo o que está acontecendo ali. Eu preciso de conhecimento para isso. Tem coisas que são extremamente importantes para o parto. Para quem acompanha trabalho de parto, principalmente, vocês sabem disso, que eu canso de falar aqui, né? Então, a ausculta de BCF, gente, já falei para vocês. Então, a gente faz a ausculta na fase ativa do trabalho de parto de meia em meia hora. Então, isso é uma regra. Então, eu tô lá fazendo crochê. Deu meia hora que eu fiz a última ausculta, eu levanto e faço a próxima. Eu tô lendo um livro, eu vou lá e faço a próxima. E às vezes eu só vou estar ao lado daquela mulher, né? Eu só vou estar ali olhando ao lado, observando o que ela precisa. E a observação vai me levar à identificação de distócias. Como assim, Karina? A observação vai me levar à identificação de distócias. Porque o que são distócias de parto? Distócia de parto é quando alguma coisa deixa de ser fisiológico. Lembra da fisiologia? Por sinal, eu dei uma aula de fisiologia de parto muito legal, que quem ainda não assistiu essa aula de fisiologia de parto, acho que ela ainda está disponível no YouTube. Vale muito, 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 muito a pena ver essa aula de distócia, de fisiologia de parto. Quanto mais alinhado com a fisiologia a gente estiver, quanto mais consciência do que é fisiologia de parto, mais perto de identificar, mais sensibilidade a gente vai ter para identificar uma distócia. Tem distócias que são gritantes, tem distócias que vão ser simplesmente, a gente só vai acompanhando o que está acontecendo. Então, uma desproporção cefalopélvica, que é o bebê não passar pela pelve da mulher, é uma distócia? É uma distócia? E como é que a gente identifica uma distócia? É em 1 hora de parada de progressão? São em 2 horas de parada de progressão? O que a gente tem que identificar? O que a gente tem que fazer? Então, a parada de progressão, ela está alinhada a sim, uma possibilidade de distócia de progressão, né? O bebê não está passando pela pelve. Sim, a parada de progressão está associada. Mas, de repente, ali naquele caso, eu posso abrir mão de fazer alguma manobra que eu aprendi, que eu sei, que eu olho para aquela mulher, e de repente, aquela situação que poderia ser uma distócia, ela passa a ser resolvida com uma conduta minha. Então, um movimento de pelve, eu preciso fazer com que a mulher ela entrou no hospital, ou eu cheguei na casa dela para fazer um acompanhamento dessa mulher, eu preciso fazer com que ela faça movimentos corporais constantes? Não, gente, não preciso. Mas, se eu identifiquei uma parada de progressão, porque, sei lá, faz 2 horas que eu não vejo uma progressão, uma mudança, por exemplo, do local de ausculta do coração do bebê, ou simplesmente a dinâmica uterina, que pode ser também considerada uma distócia funcional, então a dinâmica uterina deixou de estar eficiente. Então, eu preciso entender o que está acontecendo, porque às vezes eu posso falar assim, está com uma parada de progressão. E essa parada de progressão está relacionada ao quê? Porque essa parada de progressão, ela pode ser simplesmente por uma falta de contração uterina. E aí a gente pode estar relacionado à distócia funcional. Mas como é que a gente pode resolver uma distócia funcional? Como é que a gente pode resolver um útero que não está contraindo de maneira adequadamente? E por isso não tem uma progressão, certo? E aí eu tenho que começar a abrir mão dos instrumentos que eu tenho, dos conhecimentos que eu tenho, para que assim a gente possa tentar resolver coisas que não estão tão fisiológicas, certo? Então, primeiro de tudo, eu preciso conhecer fisiologia de parto. Você conhece fisiologia de parto? Você sabe a respeito do passo a passo do que acontece, entendendo que as mulheres são diferentes? Os bebês são diferentes. Então, a gente precisa ter consciência do que é uma fisiologia de parto. Primeira coisa. Fase latente, fase ativa, pródromos, fase latente, fase ativa, a parte
de expulsivo, o tempo de expulsivo, então o que pode acontecer na fase latente, o que pode acontecer na fase ativa, o que pode acontecer no expulsivo. Então a gente acompanha a parto observando a princípio, e não fazendo milhões de coisas com as mulheres, certo? A gente precisa ajudar que essa mulher tenha conforto e segurança, que esse bebê esteja bem. Então, aí eu vou acompanhar esse trabalho de parto. Se eu identificar que, de repente, as contrações não estão tão efetivas, e por isso não está tendo dilatação efetiva, né? Por isso não necessariamente dilatação, porque eu não preciso fazer avaliação de colo de útero para saber se esse trabalho de parto está progredindo. E vamos entender uma coisa, tá? Quero que fique bem claro aqui, que não significa que nunca se faz exame de toque. São coisas diferentes. Eu não preciso fazer exame de toque de rotina, mas o exame de toque de rotina não é a mesma coisa da importância e da necessidade de fazer, às vezes, exame de toque para identificar como é que está esse bebê. Então, se eu identifico que esse trabalho de parto está longo e que não está vendo mudança da altura do BCF, por exemplo, da rotação desse BCF, da descida desse BCF, talvez eu precise fazer um exame de toque para entender o que está acontecendo. Às vezes, já aconteceu, esse mês passado aconteceram 2 vezes, as mulheres com uma dor absurda, muita dor, dor. E aí eu falei, bom, uma delas me pediu para fazer exame de toque. E eu falei, bom, deixa eu ver, entender o que está acontecendo. E ela era contração, ela não tinha uma contração efetiva, mas para ela tinha muita dor. E a gente olhando de longe, parecia que era um franco trabalho de parto. E aí eu falei para ela, deixa eu te examinar, então, vamos entender o que está acontecendo. A hora que eu examinei, colo impérvio, colo fechado. E ela falou, tá brincando? Eu falei, não. Aí eu falei, posso fazer uma massagem no seu colo? E aí eu fiz uma massagem no colo e o colo foi para 5. E aí eu fui fazendo a massagem no colo, fui fazendo, e aí o colo chegou em 5. Então, aí, nessa hora eu consegui introduzir, ou fiz uma massagem e consegui introduzir um dedo no colo. E para ela estava com muita dor, parecia uma fase ativa de trabalho de parto. Mas se ela tivesse com tudo isso de dor, de como ela tivesse, né, pela observação que a gente faz, seria uma situação de que esse trabalho de parto esse bebê estava perto de nascer. Mas que na realidade não estava. E isso aconteceu 2 vezes, tá? Então, uma mulher, ela tinha uma cesárea anterior e a outra, ela era secundigesta com aborto anterior. E aí a segunda mulher que a gente identificou, a gente foi lá, avaliou, ficamos conduzindo, fazendo ausculta, mas de repente a gente percebeu que ela estava com mais dor do que contração. E aí foi a Gabi que foi nela, a Gabi chegou uma hora, foi lá e falou assim, deixa eu entender o que está acontecendo. Vou fazer exame de toque. Fez exame de toque, o colo também estava impérvio. E aí a gente conversou, a gente apoiou, a doula estava lá, a gente tentou acalmar os ânimos, cada uma foi para sua casa depois de um tempo, foi feito um monte de cuidados, foi feito reiki, escaldapés, aromaterapia, foi feito um monte de coisa, mas de fato ela não estava em trabalho de parto. Não tinha necessidade de todas nós estarmos lá. E aí a mulher não deu conta, e aí no dia seguinte ela falou, eu preciso ir para o hospital. Era para ser um PD, ela foi para o hospital e foi para uma cesárea, porque ela não estava dando conta, certo? E a outra a gente transferiu também, era um PD, transferiu, e aí ela falou, eu preciso de analgesia, porque eu não estou conseguindo dar conta. E aí ela foi para analgesia. Depois da analgesia que eu consegui evoluir o colo dela para 5 centímetros, porque também precisou de exame de toque. E aí a gente ficou horas ali em manejo, porque era uma mulher que estava precisando de manejo, uma contração que não estava eficiente. Ocitocina foi preciso colocar, porque se já não estava eficiente, sem analgesia, com analgesia mais ainda. Foi feita analgesia e a gente ficou horas com ela
assim, tipo umas 24 horas, e não saiu dos 5 centímetros. Então foi identificado realmente uma distócia. Mas eu comecei essa história, por quê? Porque não significa que precisamos fazer toque de rotina, mas também não significa que o toque nunca é necessário.